dia a todos. Hoje, dia 16 de agosto de 2025. O impulso de hoje é buscando clareza e vislumbrando horizontes. Vamos ver alguns sonhos, algumas perguntas que vão nos ajudar a entrar nesse impulso de hoje. Bom, nós vivemos imersos em muitas influências no dia de hoje. A tecnologia traz muitos benefícios, ninguém discute isso. E, por outro lado, nos coloca também muito em contato com uma coisa muito dispersa, muito centrífuga, digamos, que nem sempre ou quase nunca, na realidade, coincide com o que nós temos que viver e experimentar. Então, somos tirados continuamente de um horizonte que nos corresponda, de uma trajetória que nos corresponda, e vamos sendo jogados de um lado para o outro por tantos impulsos. Então, a clareza, ela não é algo que vai substituir a nossa experiência diante do nosso caminho. Não. A clareza, a instrução, isso vai iluminar, vai ajudar que nós possamos identificar o nosso próximo passo e, nessa perspectiva, irmos vivendo o que temos que viver. Agora, para que nós possamos ter clareza, nós temos que estar no caminho que nos corresponde. Nós não podemos ter clareza se não estamos vivendo aquilo que é o nosso caminho e a nossa trajetória. Não? Então, muitos se sentem um pouco obnubilados ou obscurecidos diante do seu caminho, é porque talvez não estejam fazendo um caminho que lhes corresponda. Então é muito importante isso. A clareza vem quando nós estamos sincera e realmente dando aquele espaço que a nossa consciência nos indica. Não? E veremos hoje aqui com outras perguntas e sonhos o que vai complementar esse assunto aqui. E aqui alguém sonha frequentemente com o número 48. Não apenas sonha, mas também vê na placa dos carros, em preços nas lojas, número das casas, etc. Bem, é um número interessante, o número 48. O número 4 é o número da matéria, não tudo que é material tem essa base, que é o número 4, o pilar da tridimensionalidade, etérico, físico, emocional e mental. E número 8, o símbolo do infinito. Não, o 8 é aquele símbolo também do infinito. Bom, pode estar ali trazendo um tipo de impulso para você exercitar a busca da harmonia, não, nos seus próprios corpos, na sua personalidade, e de uma maneira contínua, tirar assim do seu horizonte essa perspectiva de que o esforço é só por um momento, passageiro, e que a harmonia seja algo passageiro. E 4 mais 8 é igual a 12, 1 mais 2 é igual a 3. E 3 é um símbolo do raio da atividade inteligente. Então está indicando que você deve, com muita habilidade, viver o seu dia a dia, buscando essa harmonia na sua matéria e sabendo que isso é um trabalho contínuo, que não vai ter fim. Não. Até porque nossa matéria ela convive com forças muito dissuasivas, muito dissuasivas, muito dissociativas e, portanto, são chamadas, nossa matéria é chamada nos muitos níveis, continuamente a uma adaptação para lidar com esses embates todos. E aqui é muito importante nessa busca da harmonia, sem um ponto final nisso, para que nós possamos tirar do nosso horizonte, os buscadores, digo, algumas ilusões de que nós vamos chegar em algum lugar, que os conflitos terminarão, não, que vamos encontrar uma paz beneplácida, não, algo assim que não vai mais nos perturbar, e seria como uma morte espiritual. Isso não é um tambor de batalha, é apenas nós irmos gradualmente compreendendo em que mundo nós estamos, em que circunstância nós estamos inseridos, para aprendermos a lidar com isso. Não? Isso não é como alguém que está no oceano, não consegue colocar os pés numa areia, no banco de areia,
e ela tem a ilusão que ela se largando naquilo, ela vai sobreviver. Vai ter que sempre fazer algum movimento para se adaptar àquela circunstância. Então, muito interessante, número 48. Então, respire fundo, tenha paciência consigo mesma, e é isso mesmo. É isso mesmo. Bem, aqui uma outra pessoa diz que ela sonhou que no quintal de onde ela estava haviam muitas crianças num estado de transe, como se estivessem hipnotizadas. Não? E ela pergunta, porque ela via algumas influências, não, em forma de objetos e tudo, se existe isso e algumas consciências que manipulam as almas enquanto estão na matéria. Sim, existem. Como nós dizíamos no comentário anterior, nós estamos num tipo de mundo, num tipo de experiência planetária, nas quais convivem aqui tanto os seres de luz, muitas hierarquias da luz, como nós chamamos, como também consciências que estão presas no plano astral e mesmo consciências até com certo grau de evolução, porém num grau de evolução ligados com a magia, com a interferência, com o poder, com a autoridade. E como são consciências que não teriam dentro da lei espiritual uma autorização para estarem encarnadas, elas ficam no plano astral ou no plano mental, próximas especialmente de crianças ou de pessoas enfermas ou dos idosos, para naquela fragilidade, não da desconexão dos corpos devido a algum tipo de fragilidade ou vulnerabilidade, ou uma enfermidade, ou a pureza não de uma criança, ou o sofrimento. O sofrimento causa muita dissociação também, quando não é bem vivido, se fazendo de uma partilha só sobre o sofrimento. É uma palavra que traz consigo um peso, mas é uma grande escola. Então, voltando ao contexto, se existe alguma dissociação por algum motivo, no plano astral, essas consciências se aproveitam dessas brechas, dessas frestas, e se aproximam dessa consciência, ou dessas consciências, ou situações, e ficam ali experimentando, como se estivesse na encarnação através daquela brecha. Fica claro? Então é muito comum quem é evidente, ou quem algum tipo de sensibilidade, percebe que nesse ambiente existe ali não uma sobreposição de consciência, e é porque às vezes a pessoa não consegue nem estar encarnada direito. O sofrimento, ou a idade, ou uma enfermidade, ou por algum motivo existe essa situação. E no caso das crianças, naturalmente, como elas estão muito próximas do mundo sutil, elas recém-encarnaram, então a memória do mundo abstrato é muito própria. Então elas estão naturalmente muito abertas para o que é sutil e abstrato. E nessa mescla que é o planeta Terra, inevitavelmente existe também a interferência dessas consciências menos evolutivas. E como fazer? Bom, se você lida com crianças, se você é um educador, um pedagogo, trabalha numa creche, enfim, se você está junto desse ambiente, é importante estar nessa atitude de vigilância, não de atenção, porque só de nós estarmos presentes muitas vezes, não, e se estamos no caminho espiritual bem entendido, inevitavelmente vamos atrair algo que vai manter a vibração num certo nível, que não vai criar aquela condição de aproximação desses, forte a palavra, parasitas. Sim. Bem, alguém sonha, e também acontece no dia a dia, de que ela se vê próximo de muitas pétalas. Então ela sonha com pétalas no chão, ou quando ela está caminhando no seu momento de desperta, ela vê as pétalas, ou ela passa por um lago que está cheio de pétalas. O que pode querer dizer isso? Bom, as pétalas, quando elas se desprendem de uma flor, é porque o ciclo dela de participar daquela flor terminou. Então, bate um vento, não, ou algum objeto toca naquela flor e as pétalas, elas simplesmente se desprendem e se veem ali naquela situação.
Então, na vida simbólica, uma pétala que é vista muito frequentemente pode simbolizar aquele momento nosso que temos realmente mudar de ciclo. Então, uma pétala desprendida de uma flor pode querer dizer o abandono no bom sentido, ou uma entrega de um ciclo que terminou. Então, é um símbolo dessa entrega, dessa não apego a uma experiência anterior, e é um símbolo realmente muito elevado. Como nós não conhecemos em geral o nosso caminho, e quando nós conhecemos, nós não queremos trilhá-lo, porque não coincide com a nossa expectativa. Vejam a complexidade da encarnação, né? É complexo estar encarnado no planeta Terra, bem complexo. Então, como em geral, nosso caminho não coincide com o que nós realmente deveríamos viver e transitar, falar em entrega, tem uma pergunta aqui sobre a entrega. Falar sobre a entrega, o desapego, é algo às vezes um pouco distante. Porque nós vamos sendo jogados, não, como dizia no início, para muitas experiências que nem são nossas. Vamos aderindo a muitos caminhos que não são os nossos, é o caminho do outro. Existe até hoje os influenciadores, assim. Pensa o grau de cegueira da humanidade, necessitar de um influenciador. Veja como nós perdemos a clareza do nosso caminho, não? Precisamos de um influenciador. Quero ser influenciado pela minha alma, pelo caminho que eu tenho que viver, não por um outro que tem muitas vezes uma perspectiva completamente distinta do meu mundo interior. Então vamos sendo jogados nessas experiências, vamos ficando apegados a elas, e é um jogo dessas forças evolutivas criar um sentido de gratificação nas experiências para que nós possamos querer repeti-las e aí ficamos presos nesse jogo da gratificação. E nem sempre ou quase nunca isso corresponde ao nosso caminho. Não? Então veja como é importante termos clareza para vislumbrarmos o horizonte que nos corresponde. Não? Então as pétalas, de novo, são esses símbolos de entrega, de desapego, algo especialmente no Ocidente muito complexo. Muito complexo, porque a maneira de sentir e pensar do Ocidente é para que nós fiquemos retidos, não, nessa relação. Personalidade, conquista, poder, autonomia, gratificação, tudo isso. E quando a pétala em nós cai, aquilo gera até sofrimento. Vemos ali a concentração daquela flor, no que ela foi fecundada, na semente do que é eventualmente seu próximo passo, nós ficamos presos naquilo. Então é um sonho, um símbolo que pode te ajudar a entrar nesse caminho aí da entrega. Bom, e partindo então desse ponto da entrega, a pessoa pergunta: existe um estado de uma real entrega? Nós realmente nos entregamos um dia? Bem, o que existe é uma trajetória para um estado real de entrega. Quando nós vamos aqui buscando refletir, e um verbo forte, mas para nós possamos compreender, corrigir a proporção da atenção que nós damos à personalidade e à sua tendência à autonomia, e a atenção que nós damos à nossa vida interior, é porque estamos fazendo uma partilha num contexto despertar da consciência para um caminho evolutivo, para consciências que já desconfiam que essa vida comum de todo não é para eles e que estão buscando aí, não, algum tipo de corredor para saírem dessa grande confusão. Então, um estado real de entrega, ele é construído, é uma trajetória. Eu me entrego ao universo, me entrego ao Criador, me entrego às luzes, me entrego a algo, seja o que for, me entrego a Cristo. Não, você está num caminho de entrega. Não? E se nós formos bem honestos, vamos dizer que nós nos entregamos e no momento seguinte, no Brasil tem um dito que é assim: nós entregamos o cabrito, mas não soltamos a corda. Né? Então, o cabrito pode andar 3 quilômetros, a corda está aqui na minha mão. Né? Eu entreguei, mas a cordinha está aqui. O cabrito está no meu controle. Tá? Entregar o cabrito, mas não soltar a corda. Então, quando nós despertamos para que nós começamos a desconfiar
que existe uma vida mais ampla, que nós somos outra coisa. Além disso, que isso aqui vai continuar até o meu último suspiro. Não tem como evitar isso. Agora, uma coisa é eu estar nisso e outra coisa é eu estar totalmente envolvido com isso e esquecido do meu verdadeiro caminho. Então, quando nós despertamos de que existe uma vida mais ampla, de que algo eventualmente, inclusive, está nos chamando, está nos atraindo para uma outra coisa, aí nós ingressamos nesse processo da entrega. Bem, agora, para que realmente seja o caminho da entrega, nós temos que ter aquela necessidade de soltar essa corda e saber que além da nossa mão, que está segurando aquela corda, tem a origem da corda. Não? Que gerou a minha mão, eu, a corda e o cabrito. O cabrito é um símbolo da nossa experiência. Não? Ficamos ciscando experiências, né? Caminhando por aí. Só que tem algo por trás dessa mão que segura a corda que deveria conduzir a experiência do cabrito. Estou chamando ninguém de cabrito aí, não se ofendam. Estou apenas fazendo uma analogia para nós possamos começar nosso sábado. Bom, aqui em Lis, né, vai ser a noite que vocês vão assistir, terminar o dia, então, sorrindo. E não confusos com a experiência na matéria que já é confusa por si. Então, nós temos que ter necessidade de soltar essa corda. Enquanto não chega essa necessidade, é apenas um desejo, ou é a curiosidade, experimentar algo mais amplo. Aí vamos fazer uma prática, não é assim? Vamos escutar uma música clássica, vamos buscar um mestre, vamos ler um texto positivo. Mas enquanto não é vital, enquanto sem isso nós não existirmos, não for uma necessidade, nós não começamos o caminho da entrega. Estamos nos preparando para isso, estamos nos aproximando do caminho da entrega, mas não colocamos realmente o pé nesse caminho. Bem, e quando nós realmente sentimos essa necessidade, vamos ver que encontramos aí um primeiro embate, que é o embate de encontrar a nossa vontade, o nosso desejo no caminho dessa entrega. Quem não vive isso, sinceramente? Então nós sentimos uma vida mais ampla, sentimos esse impulso, queremos estar mais disponíveis, sentimos a necessidade de nos entregar, mas quando vamos eventualmente viver essa experiência, está ali a nossa vontade própria no meio do caminho, apontando ou atraindo, ou querendo distrair o nosso olhar, não é assim, para outra coisa. E esse é o nosso embate do despertar quando estamos encarnados, é inevitável. Não acontece só com um ou outro, acontece com todos nós. Porque a condição humana e o impulso para transcendermos a condição humana. Então, quando dizem, eu estou entregue. Não, você está no caminho da entrega. Seja mais humilde. Não? Porque senão a própria vida vai nos contradizer. Se você está entregue, como a tua vontade própria pode prevalecer ainda? Não. Mas eu tenho que discernir. Claro, vamos ver discernimento aqui depois também hoje. Mas o caminho da entrega, ele necessita passar por esse momento, que é o momento que vai se aprofundando. Enquanto estamos encarnados, vontade própria está aí. Vejam, olhem a lição que Jesus teria deixado para nós. Ele poderia simplesmente ter pego o cálice, né, assim, e pronto, esse cálice me corresponde. Porque ele teria dito, se faça a tua vontade e não a minha. Jesus ainda tinha vontade, não porque ele disse a minha, não é certo? Se ele falou a tua vontade e não a minha, é porque ele sabia perfeitamente bem que na condição humana, em algum lugar, guardadas as proporções, existia uma vontade própria que eventualmente poderia levá-lo a ver uma segunda opção. Então, se Jesus, com a sua consciência, deixou essa lição da vontade própria, como nós podemos querer ter a pretensão de não ter vontade própria? Não? Então, muito cuidado, místicos, religiosos, buscadores, para não transcenderem a vontade própria antes da hora.
vontade própria está aí, eu tenho que discernir o que me corresponde discernir e aplicar a energia da vontade, do discernir qual é o meu caminho e não desviá-lo com a minha vontade própria. São coisas muito distintas, não? A pessoa vai no restaurante e fica, bom, qual a tua vontade, o que eu tenho de comer? Não, isso é uma perda de proporção. Nós temos que discernir coisas do dia a dia. Temos que discernir. Agora, o que se diz respeito ao caminho, aí você começa a exercitar o tema da entrega. Bom, então vamos aí oscilando entre a vontade própria e soltar a vontade própria. Isso vai causando na mente e na personalidade um sentimento de insegurança muito grande. Ah, mas como é que eu vou me entregar se me corresponde a tomar uma decisão? Muito bem. Então, por isso o caminho é uma aventura. O caminho espiritual é uma aventura. E nós podemos pedir luz sobre o nosso passo, não? Vamos aplicar a nossa vontade e observar o resultado daquele passo que nós damos. Vamos pedir uma confirmação, pedimos um sonho, pedimos algum tipo de indicação. E é esse interesse de transcender a vontade própria que vai reunindo, não, aquelas gotas que são as experiências que nós temos que transitar. Então, quando nós temos a necessidade de viver o caminho espiritual, ou a necessidade de uma vida mais ampla, o próprio universo vai pegando esse cálice, não, que é o símbolo usado aqui também hoje, e vai depositando ali tudo que vai corresponder à nossa experiência no grau de oferta que estamos fazendo. Então, muitos fazem uma oferta, Cristo, universo, vivo por ti, me dedico completamente, tá. No primeiro impulso de transcendência, nós damos um passo atrás. Então isso mostra que nós temos que ter muita humildade ao fazermos uma oferta e saber que essa oferta então vai sempre demandar de nós renúncia, resignação, desapego, não? Fazemos eventualmente algo que nos contraria. Retornemos, não? Já que estamos aqui falando de Jesus, o que ele teria dito para Pedro, os apóstolos: querem me seguir? Negue-te a ti mesmo e me siga. Negue-te a ti mesmo e me siga. Não são nem 7 palavras. Né? Muito simples. Mas na vida prática, no dia a dia, não é tão simples assim. Nós vamos oscilando, não? Entre descobrir algo mais amplo e essa necessidade da autoafirmação, não, de nós mesmos. Isso é uma descoberta, isso é um processo. Isso é uma longa trajetória, até que chega um momento onde o nosso mundo interior é que vai se render. E ele vai se render porque ele vai descobrir, não? Estou mencionando a nossa alma, o nosso núcleo, chamamos de eu superior. Somos nós mesmos, o eu, mas é num nível superior, numa outra oitava da nossa identidade. E a alma começa a se render. Ele que vai se entregar a algo mais amplo, ao vislumbrar, não, eventualmente, um trecho do que está disponível para a sua trajetória, e ao descobrir que ela necessita se render a isso mais amplo que a chama, que é o nosso espírito, é o nosso nível superior à alma, ela vai projetar também para a personalidade esse impulso que nós chamamos de entrega, não? Esse abandono de todo esse plano pessoal em prol, não, de algo mais elevado e mais amplo que nos chama. Então esse estado geral, real de entrega, é esse processo gradual de despertar, não? E ao despertarmos, começamos a exercitar entre a nossa vontade própria e entregar aquilo. Eu conheci uma pessoa que ela sempre, em qualquer situação, mesmo no dia a dia, ela fazia movimento. Bom, isso está no plano, isso é real, isso faz parte do meu caminho. Coisas simples do dia a dia. Então, só o fato do nosso mundo interior, especialmente do nosso anjo da guarda, receberem da nossa consciência um gesto dessa intenção de não estarmos submergidos na vida comum, isso vai reunindo nesse cálice, que de novo é um símbolo da nossa experiência ou do que nós temos que viver,
as melhores condições para que nós possamos viver isso. E às vezes a melhor condição é justamente dificuldade, algum tipo até de sofrimento, por que não uma enfermidade para ser algo um pouco mais ágil? Não. Depende do tipo de experiência que temos que viver e depende do nosso temperamento. Não? Muitos necessitam muitas vezes de um impulso, de um tranco um pouco mais forte para realmente ali saírem de si, não? E outros são um pouco mais dóceis, que estão já um pouco mais, já compreenderam que não adianta resistir, não adianta insistir, não adianta continuar no caminho que estão. Esses têm outro tipo de experiência. Bom, então é isso, o caminho real da entrega é um caminho gradual, sempre o caminho gradual, e, como dizia, não, uma hierarquia no impulso que nos trouxe anos atrás, a corrente do rio sempre é mais forte onde menos se espera. Onde menos se espera. Então, como a personalidade é muito imprudente, ela vai testando, inclusive o Criador, hein? Olha como nós somos soberbos e arrogantes. E vamos fazendo nossa experiência de manter aí o cabrito na cordinha, não soltamos aquilo e não sabemos exatamente qual é a força da corrente. A água pode estar mansa aqui em cima, quando você entra no rio, ali embaixo tem uma corrente e vai te arrastar. Então, por que eu refiro essa situação? Que nós nunca sabemos quando chega o momento do nosso livre-arbítrio passar da medida, num caminho da entrega. E nós vamos insistir em atravessar aquele rio de maneira imprudente, sem medindo não, a força daquela corrente, e como estão as nossas forças para nos rendermos diante daquilo, deixar que o rio nos leve, num bom sentido, ou se vamos ficar ali lutando com aquela situação. Então o caminho da entrega é um caminho muito amplo, muito bonito até, poderíamos dizer, e só pode ser vivido quando é sincero e autêntico. Quando nós queremos viver o caminho da entrega, sem querer nos entregar, nós vamos sofrer. E vamos sofrer porque fizemos uma oferta, então o universo vai descolando da nossa experiência tudo aquilo que não nos corresponde. Então tira a gratificação, tira coisas que nos trazem prazer humano, vai tirando várias coisas, a posse. E a uma certa altura, se não é sincera essa intenção de nos entregarmos, não, nós vamos sofrer, vamos nos ferir e, talvez até diria, pior do que tudo, vamos manchar um caminho de elevação, de transcendência que deveria ser um caminho digno. Esse caminho espiritual tem que ser feito com muita sinceridade, não? Os ambiciosos, curiosos, arrogantes, não, que buscam coisas sobrenaturais, sempre vão terminar no sofrimento, porque não são sinceros. Querem tomar para si uma autoridade, um poder e uma situação que já deveria ser a contramão disso. Que entrega é você se abandonar numa vida superior e ser conduzido por outro tipo de luz, um outro tipo de força. Não é uma coisa superficial. Reflitam sobre isso. Bem, que uma pessoa pergunta: como silenciar de verdade? Bom, o silêncio, não dentro do contexto, do tom que a pessoa está perguntando, me parece que é o silêncio mental e o silêncio interior. Enquanto nós criamos uma trajetória para nós mesmos, nós vamos atraindo todo um barulho, todo um movimento de situações, pessoas, recursos, coisas que causam todo esse barulho, causam toda essa agitação que nós experimentamos. Então, nesse sentido, o silêncio, esse esvaziamento, nós vamos silenciando toda essa iniciativa própria e com isso o silêncio vai se estabelecendo. Mas não é um silêncio de inércia ou um silêncio de paralisia. É um silêncio de uma estabilidade,
E quando aquilo fica estável dentro de nós, a nossa consciência, é como se nós tivéssemos um copo de água com alguma substância que está agitando o tempo inteiro. Então nós olhamos aquele líquido naquele copo e aquilo está se movendo e nós não conseguimos ver de maneira transparente o que está depois do copo. Sequer aquela água conseguimos ver de maneira transparente. As partículas que estão ali estão agitadas. Então nós paramos de agitar o copo, aquelas partículas se sedimentam e eu consigo até discernir aquelas camadas de partículas eventualmente. Não? Isso organiza o meu mundo interior e também eu consigo ver ali o que é transparente dentro de mim. Então, como silenciar de verdade é perguntar o que é prioritário para mim, o que realmente é importante para mim, e quando chegar algo que não coincida com aquilo, eu deixo aquilo passar, não, me mantenho nesse estado de neutralidade e esse silêncio vai se implantando. Então podemos exercitar o silêncio, bom, então de 4 às 5h15 vou fazer meditação e vou silenciar. Tudo bem, você vai disciplinar, você vai ajudar os seus corpos a se disciplinarem, mas não quer dizer que você vai silenciar. Não. No Zen budismo é muito conhecido, não? Quem já experimentou isso sabe que vamos ali praticar o zazen, vamos meditar, e ali um instrutor ou um monge mais experiente, ele vai andando com uma varinha de bambu, e ele vai sentindo, intuindo, vai percebendo quando realmente ali quem está naquela prática não está em silêncio. Com aquela vara de bambu, ele dá um toque nas costas, no ombro da pessoa, né? Não é violência isso, hein? Não, os direitos humanos, por favor, não me processem, hein? Não estou promovendo violência aqui. Essa consciência mais ampla hoje está dentro de nós. Então, se estivéssemos realmente atentos, tivéssemos definido um objetivo, um próximo passo para o nosso caminho, uma busca de clareza para o que temos que viver, algo em nós daria esse toque com a varinha de bambu e nós, opa, aqui eu estou já com um barulho que eu não preciso. E com isso vamos silenciando, vamos evitando dispersar a nossa consciência, não perder tempo com o que não nos corresponde. Então, esse silêncio das práticas, não dos exercícios, eles podem ajudar a disciplinar o nosso corpo físico, nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, mas eles não promovem esse verdadeiro silêncio interior que o esvaziamento de um projeto próprio, não humano apenas, vai trazer. Então, dentro desse contexto, silenciar de verdade é ir gradualmente se despindo das próprias perspectivas, pedindo muita luz interior sobre o próprio caminho, e esse silêncio vai se estabelecer. E a partir daí, não, essa varinha que toca o nosso ombro, ela vai ser menos contínua, não, nós já vamos estar ali numa certa estabilidade e não vamos ser pegos tão de surpresa diante de tantos estímulos que nós recebemos. Bom, que uma pessoa diz que tanto no sonho quanto na vida de desperto, ela se vê muito diante da cor laranja, em muitos tons, e também da cor verde esmeralda. Então, ou ela sonha com roupas num tom laranja, ou casas pintadas nessa cor, ou alimento que tem essa cor, e também a cor verde esmeralda. E no dia a dia, ela também acaba vendo tudo isso além dos sonhos. Bom, pode estar te ajudando a perceber o que você tem que trabalhar nesse momento da sua experiência humana, que é você trabalhar pela cura, não, do seu discernimento. Ou seja, de você não ser tão impulsiva, de você não ser arrastada pela superficialidade e desenvolver o discernimento. O verde esmeralda é a cor da cura, a cura interior. Não. Quando nós estamos diante do verde esmeralda, aquilo vai atraindo nossa consciência para um alinhamento com tudo que é profundo, que nos apazigua e vai gerando uma condição para uma cura interior.
E o laranja é a cor ligada com o discernimento, de uma mente bem aguda, bem viva, bem presente, não uma mente que filtra, no bom sentido, que vive o discernimento. Então você vê junto aí o verde esmeralda e o laranja pode ser um impulso para curar o discernimento, retomar esse arquétipo do discernimento. Não? Esse discernimento não é crítica e não é preconceito. Discernimento é um filtro, não? É quase que um bom senso, não? É como que um parâmetro, não? Do meu caminho e aquilo que chega, ou das minhas prioridades e valores daquilo que chega. Então vou discernir se aquilo coincide ou não, ou se aquilo que emerge ou do meu subconsciente ou dos meus corpos coincide ou não com o meu caminho, e vou discernir. Então, o discernimento no campo não, da experiência mental, ele é muito importante porque ele é muito determinante de onde nós vamos colocar o nosso livre-arbítrio. Nós discernimos e depois de discernir vem a aplicação da vontade. E veja como é delicado. E como temos que ter essa responsabilidade e essa honestidade com o caminho. Que nós podemos ver, discernir uma coisa, não é assim, e tomar uma outra decisão, não é certo? Eu posso discernir, o meu caminho é por aqui, mas por algum motivo, ou por um desejo, ou por uma memória, ou um apego, eu vou insistir de ir por aqui, já tendo discernido que é por aqui. Então veja que o discernimento por si só não resolve a situação. Depois eu vou ter que viver, aplicar o livre-arbítrio e confirmar o caminho ou aquilo que eu tenho que naquele momento ali, não somente ter discernido, mas não o que eu vou querer viver. Então esse sonho está lhe indicando essa situação. E ligado com isso a pessoa pergunta: quando converso comigo mesma, eu estou conversando apenas com a minha mente? Onde está a minha consciência? A pessoa pergunta. Bom, isso é um caminho também, uma descoberta. Nós não temos uma resposta linear para nenhum desses assuntos bem entendido. Estamos aqui refletindo, ampliando a nossa consciência para que possamos viver não, o que tivemos que viver. Quando nós estamos no processo mental, em geral nós estamos tendo a nossa pessoa humana como referência e tudo gravitando em torno dela. Então, quando estamos na mente, simplesmente é relativamente fácil reconhecer, porque tudo vai gravitando em torno disso, aí eu vou ficar ou na memória, ou no passado, ou na recordação, ou criando uma projeção para o futuro, mas sempre eu no meio disso. Sempre vai ter a pessoa humana no meio dessa situação. Não? E quando é a nossa consciência, e a nossa mente também é um nível de consciência, sem dúvida alguma, a consciência mental, mas quando é a nossa consciência, eu estou apenas presente com a minha consciência e começo a perceber que eu estou lidando com situações, ou estou lidando com assuntos, ou estou lidando, enfim, com algo que não diz respeito a mim mesmo. Então, e como discernir? Se eu estou presente, não, no momento presente, nesse exato momento. Então estamos aqui atraindo tudo que compõe o canal da instrução, e se eu estou presente, eu começo a ser atraído, cada um de nós, para aquilo que é necessário para mim. Tanto assim que se nós perguntarmos o que cada um compreendeu ou assimilou dessa partilha, cada um vai ter uma perspectiva distinta, porque a sua consciência e a sua mente são distintas. Então, quando nós estamos presentes, a nossa consciência ela pode começar a perceber algo de outro nível, que não é só algo ligado com a minha pessoa humana. E quando é a mente, não, ela está em geral partindo da nossa própria perspectiva, ou para comentar, ou para criticar, ou para achar que foi bom ou não, ou associar isso com o passado, ou gerar isso uma projeção para o futuro.
Então não é que nós tenhamos que descartar a mente. Não, nós estamos encarnados, temos que, na verdade, ganhar ascensão sobre a mente e conduzir a mente para o que a nossa consciência mais profunda traz como luz e como parâmetro. Então não é para descartar a mente faz parte da nossa arquitetura, não? Da nossa construção humana, e não temos como, seria até criar uma dissociação, abandonar a mente. Não podemos fazer isso. Então, muito cuidado. Até porque muitos que não conseguem lidar com a mente acabam chutando o balde, como se diz, não? E abrem a mente, como dizia no início, para serem interferidas por consciências que estão aí precisando de algum corpo mental para se expressarem. Então, muito cuidado. Nós temos que estar presentes, com a nossa consciência presente, observando o que está acontecendo e vendo, não? Sentindo, intuindo como a nossa consciência está lidando com algo de superior que não tem a ver com a nossa pessoa humana. Não? Então, é muito fácil. Quando estamos querendo algo de alguma situação, quando estamos sempre associando a nossa presença com alguma situação, quando estamos recordando de alguma situação, nós estamos na mente. E a nossa consciência ela pode estar participando também de tudo isso, só que ela sempre vai trazer uma perspectiva mais ampla. Ela vai também estar vendo o passado, também vai estar vendo a participação dela em alguma situação, só que isso sempre vai trazer aí um toque de algo que não é somente para nós, egoisticamente. Bem, uma pessoa diz: por que os erros do passado nos afligem tanto? Não? Ela diz que durante as orações que ela faz, esses pensamentos negativos a torturam, é a palavra que ela usa, e ela vive uma espécie de paradigma, porque ela quer orar, mas quando ela começa a orar, esses pensamentos negativos a acossam. Bem, vejam, nós temos que nos perguntar a uma certa altura se nós nos perdoamos. Se nós realmente nos perdoamos. Porque muitas vezes esse sofrimento, essa autotortura, é porque nós não conseguimos trabalhar ou aceitar que nós podemos ter nos equivocado. Então, por detrás de nós não nos perdoarmos, tem uma postura de soberba e de orgulho, de vaidade muito grandes. Então, nós queremos orar, queremos fazer uma sintonia, queremos nos abrir, ou queremos ter uma vida mais harmoniosa, seja como for, não? E quando nós nos abrimos para isso, aquilo que está pendente na nossa consciência, o que está pendente não é uma condenação, compreendamos isso. O que está pendente é nós tentarmos aprender de um passo em falso que eventualmente tenhamos dado. Agora, numa postura de soberba, numa postura de orgulho, nós não vamos admitir que podemos ter nos equivocado. Então aquilo vem, não é para te torturar. Aqui está uma chave importante. E por isso você não consegue se desprender disso. Aquilo vem para te ajudar a ver que você não é perfeita. Como a consciência humana, como um todo, você está evoluindo e eventualmente alguma situação não tomou a melhor decisão, não teve a melhor atitude e se equivocou. Agora, se você não admite isso, aqui é o ponto. Se você não admite isso e você insiste, não, você está convicta de você não se equivocou, então aquilo vem te torturar. Mas é você que está interpretando como uma tortura. Aquilo vem, na verdade, como um indicador, como um termômetro para te dizer, olha, isso aqui está aqui, você precisa olhar, isso aqui não esteve bem. Então, se pergunte, você se perdoa? Mas se perdoar de quê? Se perdoar de ter se equivocado. E você só pode se perdoar de ter se equivocado se você pode compreender, chega a compreender que você é um ser imperfeito, um ser incompleto, que está despertando, está ampliando a consciência e que, portanto, no passado
seguramente era mais imperfeito do que é hoje, eventualmente, e se equivocou. Algo parte da experiência humana. Então o ponto não é ter se equivocado, o ponto é não admitir que se equivocou e não aceitar, não, que pode ter se equivocado e, portanto, não se perdoar. Agora, para se perdoar tem que haver esse reconhecimento. O que eventualmente, historicamente inclusive, antecedeu, não, a vinda do Cristo, de Jesus. Não foi João Batista? E qual era a chave básica de João Batista? Não era o batismo? Não era a conversão? Não era o arrependimento? Então nós temos uma instrução muito básica dentro do cristianismo, por exemplo, que é esse processo de revisão da consciência, não? Essa água de vida que nos lava, que nos converte para outra coisa, se é uma conversão. Agora, se eu não aceito que eu necessito de uma conversão, vou me perdoar do quê? Correto? Isso é assim, não só com nós mesmos, entre a nossa relação conosco mesmo, mas com os demais também. Então, quando uma coisa vem, não vem para nos torturar, aquilo vem para nos mostrar que eventualmente eu necessito rever aquilo, aceitar humildemente que eu me equivoquei e que eu necessito me perdoar. E para a nossa mente, e às vezes até para a nossa alma, dependendo da quantidade de vidas que eu fui orgulhoso, é muito difícil nós nos perdoarmos. Que nós não nos admitimos para nós mesmos, mas como eu me equivoquei, eu que já era linguagem corporal, não? Eu que já era, como eu vou me equivocar? Então, por isso que no Oriente tem uma situação, Paul Branton menciona isso, que lhe perguntaram por que no Oriente, muitos templos, a pessoa tem que passar uma porta, depois a porta é menor. A pessoa abaixa a cabeça, passa, depois ela tem que ficar de cócoras, não? Então aquele é um símbolo de disciplinar o corpo e a mente para serem humildes, para se agacharem, não? E olharem para o chão, não? Então nós nos consideramos o Ramana Prabhadanti João, né? Nós achamos não sei o quê. A vida vai nos mostrar que não é assim. Isso pode trazer um sofrimento. E isso está localizado no plano mental. O plano mental é que anda de mão dadas com a soberba, e a soberba e o orgulho, não, são uma energia capital, para usar uma linguagem que possamos compreender, e não se brinca com isso. Não se brinca com uma energia capital. Então, o orgulho que está na mente, ele vai nos acompanhar até o último momento da nossa encarnação. Não adianta querer se livrar disso. Nós temos aqui nos aparelhar com uma atitude sincera, honesta, não? Saber o que nós queremos, compreender o que nós somos, e aí buscar uma clareza para vivermos esse caminho. E quando nós queremos dar um passo além do tamanho das nossas pernas, não por orgulho ou por ambição, nós vamos sofrer. Eventualmente vamos ter muita dificuldade de não nos equivocar e depois não vamos conseguir nos perdoar. Isso acontece dentro de nós. Não? E muitas vezes não nos perdoamos ou não admitimos que eventualmente nos equivocamos porque temos medo, sabe de quê? De não sermos aceitos depois. Poxa, mas eu criei uma imagem de mim, não é assim? Para os filhos, para a família, para os amigos, para os companheiros, seja o que for. Então, se eu admitir que eu me equivoquei, eu talvez não seja mais aceito como era antes. Cuidado, hein? Ou, o que é pior, eu tenho medo de perder o controle sobre os demais. Então, como eu vou admitir que eu me equivoquei? Não, vou perder o controle sobre os demais. Então, veja como é importante, não, a pergunta que essa pessoa fez e como isso pode suscitar em nós essa intenção de sermos humildes. Como lá dizia Paul Branton, não? Você vai entrar num templo no Oriente, tem que abaixar a cabeça assim e exercitar, disciplinar até na linguagem corporal esse movimento de humildade.
que possamos lidar com tudo isso, e eventualmente, quando formos deixar o corpo quieto, não, ou meditar, ou orar, não criar uma disciplina, aquilo possa sedimentar e eu possa ver a pureza daquele líquido, daquele substrato que é o meu mundo interior, e ter aí uma clareza, vislumbrar um horizonte e não viver continuamente nessa água turva que é a experiência humana, em geral, não das pessoas. Então é isso. Pergunte-se se você não tem que se perdoar de algo, e para se perdoar você tem que refletir como está diante da humildade e da crença sobre você mesmo. Uma reflexão indispensável para todos nós. E por último, a pessoa pergunta: como discernir quando estou imaginando algo e quando estou realmente tendo contato com alguma coisa simbólica? Eu posso imaginar, não, eu estou vendo uma águia num vale e tal, eu estou imaginando. Sempre é bom imaginar, não? Também ajuda a mente a não ficar tão concreta, mas isso é diferente de um símbolo, da vida simbólica, não? Porque na imaginação nós vemos claramente que nós vamos criando aquilo se junta com o desejo. Então eu quero ver uma águia, aí eu ponho o bico da águia, né, dourado, depois a águia tem uma ponta azul, depois o vale tem o sol, depois tem um lago lá embaixo, eu crio, não, um cenário hollywoodiano, não é assim? E aí eu ponho aquilo como um sonho. Tá bem, aquilo pode ajudar, não, porque a imaginação faz parte do processo de elevação da mente, não? Nós imaginamos, nós criamos, nós usamos a imaginação para criar uma condição e irmos aí ingressando nessa vida de plasticidade que é a vida abstrata e a vida sutil, né? Agora, a vida simbólica nós não temos controle, aquilo vem de uma maneira muito pronta, não? Então, eu me vi diante de um vale com uma águia voando, não dá tempo, me explico? Não dá tempo de construir tudo que está se apresentando para mim. E é por isso que as pessoas mandam alguns sonhos, muitas vezes, nós percebemos que o sonho começou bem, a pessoa começou a relatar uma coisa real, depois ela começou a criar um romance no sonho, não? Então ela viu, eu vi uma orquídea, não, estava pendendo para o lado direito e a orquídea era amarela. Pronto, foi o que ela viu. Será que eu não posso pôr um pássaro na base da orquídea? Será que eu não posso pôr um sol poente? E se eu colocar uma montanha? Não é por mal, vocês entendem? Faz parte do corpo e desejo a gente criar toda essa harmonia. Agora, não confundamos isso com a vida simbólica. Não? Sim. Porque a vida simbólica ela vem pronta, ela não traz nenhum elemento, não dá nem margem de criação. E por isso que muitas vezes o sonho ele tem que ser relatado só com aquilo que eu realmente vi. Então eu percebo, pessoas mandam muitos sonhos, não? Eu vejo claramente que a pessoa começa a relatar o sonho, e depois ela já começa a relatar uma novela, ela vai para um lugar assim totalmente supérfluo, inclusive. E o aprendizado dentro disso é que o que era um impulso simbólico do próprio mundo interior, ou dessa vida única que nos acompanha, se torna uma coisa mesclada. Isso pode desgastar a uma certa altura, não? Essa linguagem com a vida simbólica, e pior, pode dar a entender para o teu mundo interior que ele tem que dar um passo atrás, que você pode começar inclusive a manipular as suas impressões. Isso é muito delicado. Muito delicado. Que eventualmente o anjo da guarda, ou não, esses seres mais evoluídos que nos acompanham, ou o Criador, como nós quisermos compreender, pode nos estar formando na linha de uma vida simbólica, porém quando aquilo atravessa a nossa personalidade, ou quando atravessa até mesmo a nossa alma, a depender da quantidade de vidas que eu fui um manipulador, aquilo vai ser aprisionado, me explico, nesse mecanismo
E nunca a vida simbólica vai conseguir traduzir de maneira pura o que ela está querendo traduzir. Que sempre vai encontrar aí um manipulador que vai mudar aquilo para a sua conveniência. Por isso, nós falamos em pureza, em entrega, em soltar o controle. E não é que nós vamos andar por aí dissociados, olhando para o alto, assim, meio sem ver se o sinal está vermelho ou se o sinal está verde. Ninguém está falando isso. Nós estamos numa atitude sóbria, ali, discernindo o que está acontecendo e nessa precisa e dirigida intenção de ver em tudo um símbolo. Não um símbolo, muitas vezes, de uma coisa muito abstrata, muito importante, que muitos se confundem também, que um símbolo, nossa, eu acordei quando eu sonhei que Jesus estava na beira da minha cama. Não tem que ser Jesus, sabe? Olha, tem uma oração, que é a oração da onipresença, que diz: Deus em mim e em meus irmãos. Então, tudo, no fundo, é uma relação com Deus. Tudo. Tudo pode ser a relação com o universo. Tudo. Vejam, eu lembro que Trigueirinho dizia que a pessoa não tinha um mecanismo treinado para perceber as coisas internamente. José dizia assim, Trigueirinho dizia: peça para o seu anjo da guarda para colocar na sua frente alguém durante o dia para lhe dizer o que você não consegue escutar do seu próprio interior. E essa pessoa relatou que ela muitas vezes ia comprar uma tinta, ia comprar um alimento, e do nada a pessoa falava uma coisa que ela sabia que o outro estava falando, que o que estava falando com ela era simbolicamente seu mundo interior. Ou lhe mostrando uma coisa que ela tinha que trabalhar. Do nada a pessoa falava uma coisa, uma palavra, uma frase, ela sabia que era o que ela precisava escutar. Nunca se passou isso com vocês? Alguém fala uma coisa do nada. Do nada, a pessoa faz uma pergunta, só te pergunta uma coisa, você sabe que é aquilo que você tinha que escutar. Não? Então vejam, se nós estivéssemos com essa intenção de realmente querer evoluir, e não querer ficar aqui marcando passo e patinando na experiência humana, que é uma experiência muito resvaladiça, sabe? Muito agradável em alguns momentos, porém muito resvaladiça. Resvaladiça em português é escorregadiça. Não? Então aqui ficamos patinando na experiência e não temos clareza, não podemos vislumbrar o nosso horizonte real. Então, nessa sinceridade, nós realmente queremos ter uma vida superior. O que é uma vida superior? Não é andar por aí com o nariz levantado, não, como fosse o guru. Não, nós sabemos que existem muitos níveis, existem muitas dimensões e que a vida não é só isso aqui. Não é isso aqui só que humanamente nós experimentamos. E nessa intenção, nessa pureza, nessa determinação, tudo passa a ser um símbolo para nós. Um símbolo o quê? Não sei. Um símbolo da minha relação com a vida. E aí essa própria inteligência, que é um dos aspectos da criação, essa inteligência vai reunir todos os elementos e vai dispô-los para nós. Em tudo começamos a ver símbolos, não? Uma pessoa outro dia, por exemplo, vejam como a vida simbólica está no dia a dia. Ela dizia, muito interessante, que ela sempre quando ela ia pegar o calçado, tinha um calçado de lado, já viu um calçado fica de lado, né? Uma bota, por exemplo, fica de lado e o calçado em pé. E sempre que estava de lado é o calçado esquerdo, que o lado esquerdo é o lado da personalidade, né? Claro, a vida simbólica está te mostrando no teu dia a dia que tua personalidade está meio tombada, ela está com a perspectiva, ela está vendo de lado as coisas, né? Não está vendo as coisas direito, está vendo de lado. Um símbolo que a vida no dia a dia está mostrando para ela. Agora, isso só pode acontecer quando nós realmente tomamos essa decisão de que a nossa vida seja uma vida evolutiva. E vejam, seja qual for o momento que estejamos vivendo, seja qual for o nosso ponto hoje, sempre existe um próximo passo. Agora, nós precisamos pedir clareza, buscar essa clareza, para que possamos ver, não? Ver qual que é o nosso próximo passo e começar a evoluir. Eu lembro
tem uma gravação de Trigueirinho da década de 80, onde uma pessoa pergunta como é o processo da meditação. Que a pessoa começa a meditar, como todos nós, linguagem corporal, né? Eu começo a orar e pronto. Ele dizia, olha, observe o que está pensando e busque evoluir a partir daquele pensamento. Coloque aquilo em ordem, considere, inclusive, se aquilo tem algum sentido ou não. Aquilo então vai para o lugar e você passa a evoluir a partir do que está acontecendo no seu momento atual, assim como você é e assim como você está. Evolução só pode ser a partir desse ponto zero de onde nós estamos hoje. Ponto zero me refiro, o ponto onde eu estou hoje, não o ponto como se eu nunca tivesse feito nada antes. Zero nesse sentido, o ponto onde eu estou hoje. Então a vida ela é simbólica, tudo pode nos ajudar a compreender isso. Por exemplo, eu estou gravando aqui e a câmera ela está no meio exatamente de duas árvores que estão equidistantes. Ninguém pegou uma régua e mediu isso, não? Então, enquanto eu fazia partilha, eu era ajudado por essas duas árvores a viver esse alinhamento e essa simetria. Estava vendo essa simetria aqui, estava ajudando a construir essa partilha aqui. E a pessoa não pensou nisso antes. Ter sido para ali, a câmera ou para ali, não. Está exatamente nesse bosque entre duas árvores equidistantes. E as árvores amacedadoras fazem assim para a direita. Ou seja, vão levando para um lado intuitivo. Então é a vida diária, não tem que ter entendeu? Não tem que aparecer Jesus, aparecer Maria, aparecer uma nave. Nós temos que ser mais simples. Mais simples, não, para quando realmente, se e quando realmente a mulher quer se apresentar, isso vai ser algo que vai mudar completamente a nossa vida. Só por aí vemos como eventualmente não é Jesus, não é Maria, não, porque senão nossa vida seria outra. Então, vamos ter mais humildade, mais gratidão e observar tudo que estamos interagindo como uma eventual luz para trazer clareza para o nosso próximo passo. Sim? Muito bem. Nossa próxima partilha será no dia 30, daqui a 15 dias, a partilha pública. Enviem perguntas, sonhos, o que precisarem e vamos então compondo esses conteúdos. Bem? Vamos pôr o sapato em ordem, para que não ficar de lado. Nossa personalidade poder caminhar aí junto com a nossa intuição, com o nosso mundo interior. Então, bom sábado e até a próxima.